Olá, meus queridos, minhas queridas alunos e alunas do 5º ano da Escola Professora Igardene Fonteles de Araújo. Vamos lá? Começar mais uma aula de matemática, estamos dando início a mais uma semana e eu vim trazer para vocês já estão vendo aí, grandezas e medidas. O que vocês já sabem a respeito das grandezas e medidas? Já vão pensando um pouquinho aí, porque nós vamos aprender muito nessa quinzena, tá? Vamos lá! Eu gostaria que vocês parassem um pouco para pensar e refletir. O que eu trago para vocês refletirem? Você já pensou em um mundo sem unidades de medida? Você já parou para pensar? Será que o mundo seria o mesmo? Será que tudo iria funcionar da forma que funciona se não tivessem as unidades de medida? Vamos ver um pouco na prática, tá? Se você for a um açougue, ou seu pai, sua mãe, você tem que comprar carne, você tem que comprar frango. E aí? Quanto pesa? Outra situação, quando nós estamos na sala de aula e vocês estão ansiosos para acabar a aula, para ir para o recreio. E aí, quanto tempo falta para acabar a aula? E quando é necessário fazer uma roupa, comprar um tecido para fazer uma cortina ou para mandar confeccionar uma vestimenta na costureira, quantos metros de tecido são necessários? Ou quando você precisa comprar leite, ou você precisa fazer uma receita culinária. E aí? Quanto tem em cada garrafa? Quantos litros? Quantos mililitros, não é mesmo? Então são algumas situações do cotidiano que nos fazem refletir sobre a importância das grandezas e medidas. Pense bem. E aí, qual a temperatura? Acho que eu acordei um pouco febril, acho que eu estou com febre. Como eu vou saber se realmente estou com febre? Qual a temperatura? Tá fazendo muito frio hoje. Qual a temperatura? Na previsão do tempo, vai dizer qual a temperatura do dia de amanhã. Também é grandezas e medida. E quando eu preciso viajar? E aí eu tenho que saber a distância entre uma cidade e outra. Qual a distância? E ultimamente nós temos que manter uma certa distância um do outro. Vejam aí na imagem. Estão de máscaras, protegidos e tem que manter uma certa distância um do outro, né? Das pessoas. E aí, qual a distância ideal? Grandezas e medidas também. E aí, quanto tempo falta? Quanto tempo é necessário quando nós precisamos utilizar o calendário? Quanto tempo falta para o meu aniversário? Quanto tempo falta para nós ficarmos de férias? Tá vendo como tudo isso faz parte do nosso dia a dia? E tudo isso tem a ver com grandezas e medidas. Vamos ver o que nós temos mais aqui na nossa aula. Nós vamos entender um pouco sobre as grandezas físicas, entender bem direitinho sobre elas. E essas grandezas físicas é tudo aquilo que pode ser medido com algum instrumento de medida. Nós iremos conhecer quais são os instrumentos de medidas de cada grandeza que eu vou apresentar para vocês. Irei apresentar e nós iremos estudar todas elas 5 grandezas, que são elas. Aí nós temos, né? Comprimento, a medida de comprimento. Vamos ver medida de capacidade, medida de temperatura, medida de tempo e medida de massa. Vamos lá iniciar aqui um pouco, entendendo um pouco sobre as unidades de medida. O que são essas unidades de medida, certo? É a quantidade
quantidade específica de determinada grandeza física que serve de padrão para eventuais comparações. A gente vai entender essas comparações dentro de uma mesma grandeza física. As medidas, gente, elas existem as medidas informais e as medidas formais, que são as medidas padrões. Só que antes de ter as medidas padrões que nós temos atualmente, que são as que nós utilizamos, também existiu aí, bem no início, as medidas informais, não padronizadas, que em alguns casos até hoje elas são utilizadas. Que nós temos o palmo, né? Você pode medir algo utilizando o palmo, em algumas situações é possível. O pé, a polegada e a braça. Só que você pode prestar atenção que o meu palmo pode ser bem diferente do seu. O meu pé pode ser bem diferente, eu tenho um pé bem pequeno. E aí? Fica uma coisa padronizada? Como é que eu vou medir isso? Porque essas medidas, elas não são padronizadas. São medidas informais. E aí nós vamos entender um pouco sobre a história dessas grandezas e medidas. Elas eram informais e atualmente são formais. Nós temos as padrões. Mas vamos entender como aconteceu. Há cerca de 400 anos, os egípcios utilizavam o cúbito. E o que é o cúbito? Veja nesse desenho que nós temos aí o faraó. E o cúbito, ele vai da ponta do dedo do faraó até aqui o início, né, no antebraço do cotovelo. Era chamado de cúbito e era medido no faraó, certo? Ali naquela época era a unidade de medida padrão para o comprimento. Para se medir comprimento era o padrão. Só que aí, isso nos egípcios, tá? Os babilônicos, eles tinham outra grandeza de medida lá, é outra medida padrão para eles. E em cada determinada comunidade, em cada determinado país, existia uma unidade de medida diferente. Quando eles começaram, né, viram a necessidade de se comercializar algo entre eles, eles perceberam que ia dar muita disparidade, muita diferença. Onde nos egípcios se media pelo cúbito, que era de acordo com o antebraço aqui do faraó, lá na Babilônia já era diferente. E aí, como é que eles iam ter essa grandeza específica de um modo padrão? Até dentro mesmo do Egito, poderia ter muita diferença e muita confusão a respeito disso, porque cada faraó tinha um tamanho diferente, né? Então, as medidas dos antebraços não são iguais para todo mundo. Os seres humanos não são iguais, nós não somos uma forma ali, né? De todo mundo igual. Cada um é diferente, então não é a mesma medida. E aí eles viram que isso não ia dar certo. Com o passar dos anos, se reuniram, vários estudiosos, e criaram um sistema internacional de unidades. Por que internacional? Porque independente do país, existem essas unidades para todas essas grandezas, certo? Então esse sistema internacional de unidades é onde está englobado todas aquelas grandezas, aquela medida de comprimento, de massa, de tempo que eu apresentei há pouco para vocês, certo? E aí nós vamos ver aqui um pouquinho sobre cada uma. A medida de comprimento. O que é a medida de comprimento? Ela é a distância entre dois pontos. E o que é que eu uso para medir esse comprimento? Qual o instrumento que eu uso para medir? O comprimento, gente, ele pode ser medido em metro, que é o padrão do comprimento, em centímetro, em milímetro, em quilômetro e muitos outros. Mas quais são os instrumentos que eu utilizo para medir o comprimento? Eu posso utilizar a trena, que é um objeto bem utilizado aí pelos pedreiros, né? A régua, que é o que nós mais utilizamos. Posso também utilizar a fita métrica, que é muito usado pelos nutricionistas,
os profissionais de educação física, também é utilizado pelas costureiras, né? Costureira usa muito. Temos outros instrumentos? Temos sim, mas aqui eu estou apresentando apenas alguns e os mais usuais, certo? Vamos ver aqui agora sobre a medida de massa. O que é medida de massa? É a quantidade de matéria presente em um corpo. A quantidade de matéria presente em mim, por exemplo, eu vou me pesar. Então, isso aqui é aí a medida de massa. E quais são os instrumentos que eu uso para medir a massa? Nós temos a balança e ela vem diferenciada aí de vários modelos, né? De várias formas. Nós temos a balança de pratos, né? Que ela vai ver aí de equilíbrio, para equilibrar. O mais pesado vai baixar, o mais leve vai ficar mais para cima, né? E ela era utilizada bem mais antigamente, na atualidade pouco se usa. Nós podemos usar a balança de ponteiro, tá? E podemos usar as balanças digitais também, né? Para pesar alimentos, etc. E a medida de massa, nós podemos ler essa medida de massa em grama, quilograma, em tonelada. Nas próximas aulas a gente vai entender sobre cada um. Agora vamos ver aqui sobre as medidas de tempo. O que são as medidas de tempo? Ela é a duração de um evento. Quanto tempo durou determinado evento? E aí, quais são os instrumentos que eu utilizo para medir o tempo? Olha só, vocês sabem o nome desse objeto? É a ampulheta. A ampulheta ela era um tipo de relógio, né, um medidor de tempo, que atualmente não é tão utilizado, mas era utilizado muito em tempos atrás, né, há muitos anos. Nós temos o relógio de ponteiro, né? Relógio de ponteiro tanto no pulso quanto na parede, que muitas casas têm. Relógio digital aí é um temporizador que muitas vezes é utilizado pelos atletas, né? Aqueles nadadores, os atletas que correm para ver quanto tempo passa, né? Temporizador é muito utilizado no esporte, tá, gente? E aí o relógio digital, ok? Também temos a medida de tempo não apenas de horas, de minutos, de segundos. Nós temos a medida de tempo também com relação ao calendário. No calendário nós podemos perceber aí as semanas, os meses, um calendário todo, né, de um ano, quantos meses tem, bimestre, semestre, tudo isso é relacionado a tempo. Agora vamos para a medida de capacidade. O que é a medida de capacidade? Elas são usadas para definir o volume no interior de um recipiente. E você sabe dizer quais são os instrumentos da medida de capacidade? Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos a jarra medidora ou copo medidor, que é muito utilizado nas receitas culinárias para saber, né, se nós temos aí 1 litro, quantos ml, quantos mililitros, né? Então a capacidade ela é medida em litros, em mililitro. Nós temos também o registro de água que existe em todas as casas. Aí na sua casa, do ladinho de fora, tem aí uma caixinha, né, da Cagesse, onde dentro dela, tenho certeza que você já viu, existe um registro bem parecido com esse, onde nesse registro, olha o nome já está dizendo, né, serve para registrar o consumo de água daquela casa. Quantos litros foram utilizados a cada mês, certo? E nós temos também mais um exemplo que são os postos de combustíveis. Lá é medido a quantidade, né? Quantos litros de gasolina, de álcool, né? Do combustível em questão vai ser colocado ali no automóvel. Enfim, são alguns exemplos relacionados à medida de capacidade. Vamos ver qual é a próxima. A próxima nós vamos ver agora sobre a medida de temperatura. E o que a medida de temperatura vem nos dizer?
Veja só, eu coloquei uma situação aqui que você pode refletir. São muitas as situações do dia a dia nas quais utilizamos a medida de grandeza, temperatura. Veja algumas. Será que ele está com febre? Você lembra no comecinho da aula que eu pensei, está com febre, vai utilizar o quê, né, para ver se está com febre, para medir essa febre? E aí, na segunda situação, qual é a previsão para a medida de temperatura de hoje? E aqui na terceira, a torta deve estar assada, né, deve ser assada. A que medida de temperatura que a gente colocar no forno? Então, são algumas situações. E quais são os instrumentos que eu uso para medir a temperatura? Nós temos o famoso termômetro, que é algo que é muito utilizado atualmente, né? Muitas casas já têm o termômetro, esse modelinho aqui, né? Esse daqui é mais para nossa temperatura ambiente e esse aqui para temperatura corporal mesmo. E nós temos aqui o exemplo dessa moça, essa enfermeira, né, representando o que nós vivemos atualmente. Em muitos locais onde nós vamos para entrar, né, nós temos que, além de estar utilizando a máscara, eles usam ali um termômetro à distância que mede, que verifica a nossa temperatura corporal. Então, esses são os instrumentos utilizados para medir a temperatura. Certo? Então nós vimos aí todas as 5 que eu apresentei para vocês no início. E agora nós vamos entender como é que vai ser a nossa atividade de hoje. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque a atividade ela vai ser bem diferente, tá? Bem diferente mesmo. Olha só, eu vou enviar lá no nosso grupo um link. Esse link, ele vai ser uma espécie de um jogo. Isso mesmo, a nossa atividade de hoje ela vai ser em forma de jogo. Acreditam? Pois é, vai ser bem legal, não tem como não fazer. Vai ser um passeio. Esse daqui é a primeira página do jogo, já coloquei aí um spoiler para vocês. Vamos passear juntos, né? Quando você clicar no link, vai abrir essa página exatamente desse jeito. E você vai clicando na resposta que você acha que é a correta para aquela pergunta. Simplesmente isso. Aí você pode se perguntar, mas professora, é só isso? Fez desse jeito e pronto? Mas tem um detalhe, tá? Sempre tem um porém, né? Olha só. Você vai observar esse símbolo. Esse símbolozinho aqui, certo? Você vai, durante o jogo, você vai observar quantas vezes esse símbolo apareceu. Além dessa atividade de hoje, eu coloquei um jogo, tá? O jogo não é obrigatório, mas ele vai servir para você exercitar o conteúdo da aula de hoje, onde eu coloco lá para vocês um jogo bem interessante. Eu joguei várias vezes hoje, eu tava aqui planejando e jogando, né, pra ver se dava para eu indicar para vocês, e dá super. Ele tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Você vai exercitar todas as grandezas que nós vimos aqui. E você vai dizer cada foto, cada objeto que tem lá, ele nos remete a quê? A capacidade, a temperatura, a tempo, a massa, né? Você vai dizer a cada um e vai arrastando, depois você vai ver quantos pontos você fez, tá certo? Espero que vocês gostem. Então, gente linda, essa foi a nossa aula de hoje. É mais uma breve apresentação de todas as grandezas e medidas que nós iremos estudar nas próximas aulas, ok? Então eu aguardo a atividade de vocês um pouco diferente.